Oi, pessoal, boa noite. Então, eu estou aqui fazendo mais uma videoaula para postar para vocês. A aula vai ser a de amanhã, segunda-feira, hoje noite de domingo. Então, eu preparei mais uma vez um outro PowerPoint para poder explicar o conteúdo. É um conteúdo novo, tá? Nós vamos virar a página. Na última semana, nós encerramos aquele conteúdo que estávamos desenvolvendo, que tratava do tempo verbal passado simples. Inclusive, a nossa última tarefa que eu postei para vocês lá, eu coloquei como avaliação, tá? Então, é só para a gente fazer um trabalhinho que resume tudo que foi discutido. E agora, com esse novo PowerPoint aqui, eu estou apresentando para vocês um novo tópico que nós vamos começar a discutir nesta e nas próximas semanas. É um tópico bastante extenso, tem bastante coisa para discutir a respeito dele. Dependendo do prazo aí que nós voltarmos às aulas, pode ser que nós ainda estejamos discutindo esse assunto quando retornarmos. Mas, enfim, eu vou começar a fazer a apresentação desse tema para vocês nessa videoaula. Vou colocar de novo, mais uma vez, outros links e outros recursos lá no Siga para que vocês possam entender perfeitamente do que eu estou falando, tá bem? Então, nós vamos iniciar essa semana falando desse tempo verbal aqui, ó, present perfect, tá? O que é o present perfect? Ou traduzindo o presente perfeito. Ele é um outro tempo verbal, esse tempo verbal não é... Talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade de assimilar, porque nós não temos uma estrutura parecida no português. Nós até temos, mas não com a mesma... Não é usado com... Não tem a mesma utilidade do presente perfeito do português. Ele tem muito mais usos e talvez por isso ele seja um dos tempos verbais aí mais complicados de ser assimilados na língua inglesa. Mas vocês não precisam se assustar com isso, tá? O importante, eu vou dando umas dicas aqui enquanto eu vou passando os slides para vocês e vocês vão e nós temos as semanas seguintes aí para ir discutindo, tá? Então, sem pânico. Por enquanto, vamos de boa, vamos tranquilo aí que eu vou tentar explicar para vocês, tá bem? Então vamos lá. O que é o present perfect? Vamos falar primeiro do uso, depois eu falo da forma. Para que é usado esse tempo verbal, então? Tá bem? Embora então o present perfect tenha a palavra presente no seu nome, ele não vai se referir a um fato presente, ele vai se referir sempre a um fato ocorrido no passado. Esse tempo verbal serve para falar de fatos que já aconteceram, tá bem? Ele é mais uma forma na língua inglesa de se referir a fatos acontecidos no passado, tá bem? Por exemplo, aqui, ó, essa frase que eu coloquei no exemplo, vamos traduzir ela. Tem aqui, I have lost my keys. Se vocês perceberem aqui, esse tempo verbal está construído com have, com lost. Se fosse fazer uma tradução literal, seria eu tenho perdido as minhas chaves. Mas eu falar eu tenho perdido as minhas chaves fica meio sem sentido. Então, a tradução literal não vai ser, digamos, a correta a ser feita nesse momento. Se vocês encontrarem uma frase com estas características, a tradução vai ficar como eu fiz alguma coisa no passado. Eu perdi as minhas chaves. É essa a ideia que essa frase está expressando, tá bem? Eu perdi as minhas chaves, tá bem? Mas então, se serve para falar de passado, o que tem de diferente do tempo Simple Past, que é o que nós já acabamos de estudar aí? Então, ele tem umas diferenças. E por que existe esses dois tempos, já que o Simple Past serve também para falar de coisas acontecidas? Então, vamos lá. O present perfect se refere a um fato no passado, mas ele ainda tem uma relevância, ou seus efeitos, os efeitos desse fato acontecido ainda estão sendo sentidos no presente. Por isso que ele tem o nome de presente perfeito. Ele vai estar sempre referindo a dois momentos, o momento em que eu estou falando e o momento em que o fato aconteceu. São sempre dois momentos que estão em jogo nessa estrutura aqui, nessa forma de falar. Tá bem? Quando eu descrever um fato passado utilizando o present perfect, ele sempre vai ser indefinido também. É outra característica que vai diferenciar ele do passado simples. O que é esse passado indefinido? Eu nunca vou colocar nessa formação aqui, nessa forma de falar ou de me expressar, nunca vou colocar um elemento que indique quando o fato aconteceu. Vocês nunca vão encontrar os advérbios de tempo, como por exemplo ontem, há 2 semanas, no ano passado, há 5 anos atrás. Então, esses referenciais temporais nunca vão estar presentes. Ele simplesmente relata o fato em si e não relata o quando aconteceu. É também uma das justificativas da existência desse tempo verbal. Eu quero contar para vocês um fato e não o quando o fato aconteceu. O fato é mais importante do que o período, tá bem? Vamos ver um exemplinho funcionando então na frase que eu mostro para vocês como isso funciona, tá? Então nós temos aquela mesma frase que eu falei para vocês lá no início. I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Considerem essa linhazinha aqui, ó, como se fosse o tempo correndo, tá? Então aqui como se fosse uma linha do tempo. Quando é que eu falei isso para vocês? I have lost my keys, eu perdi as minhas chaves. Eu falei para vocês agora, tá? Este é o tempo presente. Foi agora que eu falei para vocês. Mas quando é que eu perdi as chaves? Eu não sei. Eu perdi essas minhas chaves em algum momento anterior a este que eu estou falando, né? Mas esse momento não é possível de ser identificado. Então é um passado indefinido, não tem um marcador de tempo aqui. E por que ele é presente perfeito? Porque eu perdi as minhas chaves no passado, só que agora, no presente, eu estou sentindo os efeitos dessa perda. Ou seja, eu ainda não tenho as minhas chaves, eu não consigo abrir a minha porta.
Então, esse exemplo aqui, ele é bem claro para mostrar para que existe esse present perfect. É um fato acontecido no passado, é um passado indefinido, eu não quero contar quando aconteceu, eu quero contar o que aconteceu, e principalmente esse fato está tendo seu efeito sentido agora no momento que eu estou falando para vocês. Tá? Então, essa é a lógica, por isso que é present perfect. Vou fazer uma comparaçãozinha aqui, ó. Utilizando o present perfect, I have lost my keys, como eu expliquei para vocês. Perdi em algum momento no passado e agora, no momento que eu estou falando, eu ainda não tenho a minha chave na mão, ou seja, eu não tenho essa chave, eu não consigo abrir a minha porta. Se eu fizesse essa construção utilizando o tempo passado simples, que nós já estudamos, e tivesse colocado um marcador de tempo, como por exemplo, I lost my keys yesterday, ou seja, eu perdi as minhas chaves ontem. Qual é que o que está implícito no significado desse eu perdi as minhas chaves ontem? Significa que eu estou falando para vocês agora, porém, eu não estou sentindo nenhum efeito dessa perda agora. Eu estou relatando um fato acontecido e acabado ontem. Possivelmente eu tive o problema ontem, perdi minhas chaves ontem, não consegui abrir a minha porta hoje, mas eu não consegui abrir a minha porta ontem, mas hoje o problema já está resolvido. Tá? Então, acho que aqui nessa tela vocês conseguem perceber bem a diferença dos dois tempos verbais. O de cima relata um fato acontecido no passado e que tem o seu efeito sentido no presente e que não tem marcador de tempo, ele é indefinido. E o de baixo simplesmente relata um fato acontecido e acabado no passado. Tá? Então, aqui fica bem tranquilo, acho que vocês guardem bem esse slide aqui que vai mostrar para vocês a diferença de comparação. Tá bem? Eu já vou falar então da construção aí, tá? Então, vamos lá. A forma, então, como é que eu formo, como é que eu estruturo uma sentença, o que está em jogo naquele exemplinho que eu coloquei ali para vocês. Vamos lá. Então, o presente perfeito ele sempre vai ser formado por um verbo auxiliar e esse verbo auxiliar vai ser o verbo have ou has, ou seja, o ter. Tá? E junto com esse verbo auxiliar nós vamos ter um verbo principal na sua forma particípio. Vocês vão me perguntar, mas afinal de contas, o que é um particípio? Então, eu já mencionei para vocês em algumas aulas, quando nós começamos a trabalhar o tempo passado simples lá naquelas tabelas, né? Vamos lá. O particípio é uma forma verbal, então, que corresponde ao português nas que terminam com ado e ido. Por exemplo, cantado, corrido, caminhado, dormido, etc. Então, isso é um particípio. Mas nós não vamos pegar essa tradução ado e ido aqui para o inglês, tá? Ele só para vocês entenderem o que é um particípio, né? No inglês, nós temos que lembrar sempre que os verbos têm dois tipos. Nós já vimos isso em aula também. São os verbos regulares e os verbos irregulares. Como é que eu vou buscar os particípios desses dois, então? Primeiro lugar, os verbos regulares, aqueles que nós aprendemos lá que seguem a regrinha do ED, eles vão seguir a mesma regra. Assim como no Simple Past, que nós já estudamos até agora, ele vai simplesmente ser formado pelo acréscimo do ED. Olha o exemplinho aqui, ó. Então, eu tenho lá a forma base, como exemplo, o verbo trabalhar aqui, work, no passado, worked, o ED ali, e no particípio também vai ser worked, tá bem? Study, studied, studied, né? Estudar. Eu não estou falando aqui naquelas peculiaridades da regra do Y, regra do E, etc. Só guardem isso, que o particípio vai ser tudo aquilo que nós aprendemos lá no acréscimo do sufixo ed para formar o passado simples, vale agora para formar também o particípio, tá bem? Então, isso para os verbos regulares. Tá? Aqui, ó, tá marcado, particípio, verbos regulares. Com relação aos verbos irregulares, nós vamos ter então que fazer uso da nossa famosa tabelinha dos verbos irregulares, que eu distribuí para vocês lá no início do ano, que tem postada no SIGA, e eu tinha comentado com vocês lá em fevereiro, que essa tabela ia ser útil aí por muito tempo ainda, possivelmente por todo esse primeiro semestre nós vamos estar utilizando essa tabela. Então, vocês vão lembrar aqui, ó, que nós tínhamos lá, eu peguei 3 exemplos, mas se vocês consultarem a tabela agora, vocês vão ver os outros, né? Por exemplo, o verbo go, ir, que o passado é went, e no particípio agora nós temos ali, ó, uma nova forma verbal. Lembrem-se que nessa tabelinha lá, eles não seguem regras, às vezes a escrita vai ser muito diferente, às vezes a escrita vai ser a mesma, lembra do verbo cortar, né, que vai ter nas três colunas cut, 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 então aqui só mesmo consultando para aprender esse vocabulário aí. Talvez uns deles são bem comuns, você já deve ter conhecido isso, conhecido a forma particípio lendo algum texto ou outro, e outros nem tanto. Então, fica mais uma vez a recomendação, busquem a tabela de verbos irregulares sempre que for possível, também agora para construir sentenças no presente perfeito, tá bem? Bom, só para dar uma relembrada para continuar a minha explicação aqui para não perder o fio da meada. Então, o presente perfeito que nós estamos dado é formado pelo verbo auxiliar, have ou has, né? Não esqueçam, sempre vai aparecer, e pelo verbo principal no particípio, que foi o que eu acabei de explicar nos slides anteriores aí. Então, vamos lá.
Vamos falar um pouquinho do verbo auxiliar, então. O verbo auxiliar eleito da vez agora vai ser o verbo ter. Se vocês lembram lá no passado simples, o verbo eleito da vez era o do, que no seu passado era did. Então, agora, nós estamos falando de um outro verbo auxiliar, e o verbo vai ser o ter. Por que tem have ou has aqui? Vocês vão ter que lembrar da conjugação do verbo ter no presente simples, né? Verbo auxiliar have no presente simples. Então, I have, you have, e o has vai ser a terceira pessoa. He has, she has, it has. Nós estudamos isso o ano passado, quando o tempo verbal em jogo daquela vez era o presente simples, tá? Então, lembrando, ele vai aparecer em uma dessas duas formas, vai depender do sujeito, tá? Então, esse verbo auxiliar sempre vai aparecer na formação do present perfect. É impossível formar uma frase no present perfect sem esse auxiliar. Seja na forma afirmativa, seja na forma interrogativa, seja na forma negativa, né? Nenhuma das três aí, afirmativa, interrogativa e negativa, nenhuma das três é possível formá-la sem a presença desse verbo ter. O que não acontecia com o passado simples. O passado simples, na forma afirmativa, não tinha verbo auxiliar. Só tinha na negativa, que era o did, not, e na pergunta que era o did antes do sujeito, did you. Aqui não, eu vou ter o have sempre. I have studied, I haven't studied, have you studied. Já vou falar um pouquinho da afirmativa, interrogativa e negativa, mas é só para lembrar que esta figura vai estar sempre presente, né? Vamos ver um exemplinho aí, ó. Então, mesma frase que eu usei lá. I have lost my keys. Eu perdi as minhas chaves. Então, como é que está composta essa frase aí? Então, nós temos ali o verbo auxiliar, have ou has. Aqui é have porque o sujeito é I have. Se fosse ele, he, seria o has. Então, está aqui o verbo auxiliar presente e está aqui o verbo principal, que é o perder, lose, na sua forma particípio, lost. Tá bem? O que mais que nós temos para falar aqui? Vamos ver outros exemplos aqui. Ó. Outras frases para vocês não ficarem apenas com o exemplo da chave perdida. Sigam a linha aqui. Ó. Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e um complemento qualquer na frase. O que está em jogo aqui é essa parte aqui. Ó. Então, vamos lá. Primeira frase, I have seen this movie, ou seja, traduzindo, eu vi este filme. Pensem no porquê que eu faço a frase dessa forma. Se eu digo I have seen this movie, eu quero contar o que foi feito e não o quando foi feito. Imagine uma situação em que vocês me convidaram para assistir um filme qualquer e eu já assisti. Então, eu vou dizer que eu não quero assistir. Esse é o efeito do presente. Por quê? Porque eu já vi esse filme. I have seen this movie, tá? Então, ele não diz quando eu assisti, e no presente agora ele tem o seguinte efeito. Eu já vi, ou seja, eu posso te contar como ele é, ou eu não quero assistir esse filme contigo porque eu já vi. Outro exemplo aqui da Susan. Ó. Susan has been to Italy. Susan has been to Italy. Ou seja, traduzindo, a Susan esteve na Itália. Qual é o efeito do presente? Ela passou por essa experiência, ela pode te contar como foi, né? Ela foi e voltou. Ela não está dizendo quando, porque o importante é mencionar o fato. Ela quer te contar que já esteve na Itália, não quer te contar quando esteve na Itália. Mais um exemplo. Mark has gone out. Ó, apareceu a terceira pessoa aqui, não tinha falado aqui, o has, né? O Mark has gone out significa o Mark saiu. Qual é o efeito no presente? Eu estou falando com vocês e ele não está aqui agora. Quando que ele saiu? Não sei, mas foi no momento anterior a isso que eu estou falando. Tá bem? Bom, tem os outros exemplos. You have forgotten your books. Você esqueceu os seus livros. Se pensar nessa mesma lógica aqui, o efeito presente que tu está aqui falando comigo e o teu livro não está na mão, ou seja, você esqueceu de trazer, mas quando você esqueceu, não sei. Foi há 5 minutos, há 10 minutos, o passado indefinido. E o último aqui, we have worked a lot. Nós trabalhamos muito. Isso aqui, por exemplo, eu posso estar apresentando um certo cansaço e estou justificando porque que eu estou cansado no presente. O efeito presente é esse. Eu trabalhei muito e agora estou muito cansado. Isso pode estar implícito. Mas, enfim, o que vale é que se vocês analisarem esses 5 exemplinhos aqui, vocês vão conseguir perceber essa situação de por que o presente perfeito existe. Eu uso esse tempo verbal para falar de um fato. Todos esses fatos aqui foram acontecidos em um momento anterior a esse que eu estou contando para vocês. Nesse momento que eu estou cantando, eles têm uma certa relevância, ou ainda tem seu efeito sentido, tá bem? E eu não posso responder quando foi que isso aconteceu, tá bem? Adelante, vamos ver. Tá bem, já falei para vocês da forma afirmativa, já falei de por que se usa, então vamos lá. Falta falar ainda da forma negativa e da forma interrogativa. Né? Toda vez que nós estudamos um tempo verbal, já contei isso para vocês em aula, quando eu estudo um tempo verbal, eu tenho que sempre considerar as 3 situações, a afirmação, a negação e a interrogação. Como é que eu vou formar, então, a negativa e a interrogativa? Para construir a forma negativa e interrogativa, de novo, como nós já aprendemos lá
no presente simples no ano passado e no passado simples no começo desse ano, o verbo auxiliar é que vai determinar, é o verbo auxiliar é que vai mandar, é ele que forma essa estrutura negativa, essa forma interrogativa, né? Como é que vai ser a forma negativa? Então, a palavra not, o não, né, vai aparecer na sentença junto com o verbo auxiliar. Olha o exemplo aqui. Ó, se eu tinha dito lá no outro exemplo que eu tinha perdido as chaves, agora estou dizendo que eu não fiz alguma coisa. I have not seen this film. Ou seja, eu não vi este filme. Eu tenho aqui o have como verbo auxiliar, que sempre vai aparecer. E agora, o verbo principal, né? Que é o ver. Afinal de contas, estou falando, o que eu quero contar para vocês é o ver ou não ver o filme. E apareceu, então, a negativa aqui, junto com o verbo auxiliar. I have not seen this film. O que mais? Essa forma negativa que eu apresentei para vocês, ela normalmente aparece numa forma abreviada. Por que que ela aparece numa forma abreviada? Porque o verbo auxiliar, ele, embora seja importante para construir a frase, na hora da fala ele não tem tanta força. O foco fica no verbo principal. Então, existem as formas abreviadas, as formas curtas, né, as short forms. Então, duas maneiras, né? A primeira, ele vai aparecer contraído junto com o sujeito, né? Eu tenho ali o sujeito eu, e o ter grudadinho nele. I've, tá? Se fosse o você, you've. Se fosse o he, his. E assim por diante, tá? Então é só para vocês entenderem que o sujeito está aqui, o verbo auxiliar está contraído e o não apareceu contraído. Então a frase I have not seen this film pode ser pronunciada I've not seen this film, tá? Essa forma aqui é possível, tá? Essa abreviação que eu estou mostrando para vocês aqui, essa primeira, de contrair o auxiliar com o sujeito, ela é possível, mas não é a mais comum, tá? A mais comum é a segunda. A segunda forma de abreviação aparece muito mais e vocês vão ter o seguinte, o verbo auxiliar é que vai estar junto com o not, ele não vai estar junto com o sujeito, tá? Não vai ser o I've. Então é o not que vai ser contraído aqui. Vamos ver o mesmo exemplo lá. Em vez do I've not seen, agora o que contrai aqui, ó, é o verbo auxiliar com o não. Então esta forma abreviada aqui é mais comum para vocês. Ah, eu errei aqui. I haven't. Desculpa aqui, agora eu tenho que corrigir o PowerPoint. Esse not não existe, tá? Então, I haven't seen this film. Tá bem? Esta é a forma abreviada e tudo isso para fazer uma negativa. Tá? Bom, para finalizar aqui o nosso último tópico, então, antes que esse vídeo fique muito longo, vamos falar um pouquinho da forma interrogativa. Se vocês lembram lá quando nós falamos do presente simples com o do e do passado simples com o did, para fazer uma pergunta, esses elementos, o verbo auxiliar se colocava na frente do sujeito, agora a regra vale da mesma forma. Tá? O verbo auxiliar aqui, que no caso é o have ou has, que é o que nós estamos tratando, ele vai também se colocar na frente do sujeito para formar a pergunta. Vamos ao exemplo aqui. Ó. Em vez de eu afirmar I have seen, agora nós temos aqui o sujeito, né, e o verbo auxiliar. O sujeito é o you, e na posição anterior ao you vai aparecer o verbo auxiliar. Se vocês lembrarem lá, quando nós fazíamos com do e com did, era do you, did you, era assim que eu fazia a pergunta, sempre na frente do sujeito. Então aqui vale a mesma ideia de colocação na frase, só que o verbo auxiliar da vez aqui é o have ou has, tá? Então essa frase aqui, have you seen this film? Eu estou perguntando, você viu esse filme? Quando eu quiser saber uma pergunta, pensem novamente, para que serve? Eu estou falando de presente perfeito. Por que eu faço essa pergunta e eu não quero saber quando tu viu o filme? Eu quero saber o fato, eu quero saber se você viu, qual é a relevância disso agora no momento que eu estou perguntando para vocês. Tá? Então, sempre, se vocês pensarem na aplicação de por que esse tempo verbal existe, sempre vai fazer mais sentido falando dessa forma. Tá bem? Bom, pessoal, eu acho que em linhas gerais é esse o tópico. Eu vou postar então para vocês essa videoaula aqui junto com outros materiais. Não deixem de clicar nos links que eu vou sugerir ali. Eu vou buscar alguma coisa que já tem pronta na internet aí de explicações sobre o presente perfeito. Leiam todas. A tarefa que eu vou colocar para vocês a respeito do Present Perfect é só um formuláriozinho, de novo, para responder com base naqueles PDFs que eu distribuo na sala de aula. Eu vou colocar os dois lá, o PDF, mas vocês não precisam responder o PDF, respondam pelo formulário que eu acho que é mais interessante, tá bem? E quando as dúvidas surgirem, lembrem-se que nós temos o chat e nós temos o fórum, tá? Utilizem esses canais de comunicação, chat, fórum. Eu vou mais uma vez abrir um Google Meet no horário da aula. Quando vocês quiserem, se vocês quiserem assistir ou se assistirem esse vídeo antes do horário da aula, eu vou estar online no momento que nós estaríamos tendo a nossa aula presencial. Tá bem, pessoal? Eu acho que é isso, eu vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo e vocês vão custar demais para carregar, tá bem? Tchau, tchau.